Mãe solteira em pranto na chuva com a filha. Mas encontro com rico transforma tudo. A tempestade despencava em cascata sobre a cidade. A água da chuva criava poças profundas nas ruas, enquanto Clara, com o coração pesado, arrastava seus passos pela calçada. Ao seu lado, a pequena Júlia, de mãos dadas, seus olhos grandes e tristes, refletiam a agonia da mãe. Era uma noite de solidão e frustração, onde cada gota de chuva parecia amplificar os gritos silenciosos da alma de Clara, que lutava para ser a mãe que sempre desejou, mas que a vida teimava em dificultar. As lembranças surgiam, o sonho de uma vida tranquila, com um lar cheio de risadas e carinho. No entanto, a realidade se impunha. Contas atrasadas, o emprego que mal pagava as despesas e a constante sensação de impotência. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, misturando-se com a chuva que não parava. O gosto salgado da dor misturava-se ao cheiro de terra molhada. E ela sentia um nó na garganta, a dificuldade de segurar a própria fragilidade. Enquanto caminhavam, um carro luxuoso passou, seu brilho ofuscante na escuridão da noite. O estrondo de trovões parecia sussurrar que tudo poderia mudar a qualquer momento. Foi quando, em um instante, o veículo parou. Um homem alto, bem vestido, saiu com um guarda-chuva que parecia um portal para outro mundo. Gabriel, conhecido empresário do setor imobiliário, olhou na direção delas. Seus olhos azuis penetrantes se cruzaram com os de Clara, e um frio percorreu sua espinha. Ele não era apenas um desconhecido, era a personificação do que ela sempre imaginou. Segurança, riqueza, oportunidades. "Você precisa de ajuda?" perguntou ele, com uma gentileza inesperada. Clara hesitou. O peso do fardo parecia ainda mais forte com a oferta. Era um estranhamento, algo que ela não estava acostumada a receber. A vida ensinara que não há almoços grátis. Mas a expressão delicada de Júlia, encolhida sob a chuva, fez com que a voz de Clara tremesse. "Apenas estamos tentando chegar em casa." Gabriel avaliou a cena. A pequena em roupas encharcadas, o olhar desesperado da mãe. Ele sentiu um impulso, como se cada gota da chuva estivesse clamando por mudança. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou. "Venham, posso levá-las." A proposta estava no ar, carregada de promessas. Clara olhou para Júlia, e a alegria nos olhos da menina, pelo simples ato de não estar mais na tempestade, a fez hesitar. Aceitar a ajuda de um estranho? O pânico e a esperança se entrelaçavam. E nesse dilema, o passado de Clara se manifestou de forma brutal, o ex-marido aparecendo em sua mente, movimentos bruscos, promessas quebradas. Mas como esquecer? Justo quando o destino parecia apontar para um novo caminho, uma sombra familiar se aproximou, trazendo de volta todos os medos guardados. Era ele, o ex-marido, com um olhar decidido. O coração de Clara disparou. A tempestade não era apenas do lado de fora. "Clara!" ele gritou, a distância encurtando entre eles. "Eu estou aqui para consertar as coisas." E agora, em meio à chuva, Clara se viu em uma encruzilhada. Entre um recém-chegado milionário que prometia mudança e o ex que a deixara em pedaços, um mistério crescente se formava. Ela teria coragem de arriscar a felicidade de Júlia em busca de algo que poderia ser mais um engano,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara parou petrificada enquanto o ex-marido se aproximava. O olhar dela se alternava entre Gabriel e a figura familiar e opressora que surgia diante dela. O rosto de Clara se contorceu em confusão e emoção. E Júlia, sentindo a tensão no ar, apertou a mão da mãe, seus olhos brilhando com medo. A chuva os envolvia como um manto pesado. Mas a verdadeira tempestade estava nas palavras que ainda estavam por vir. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a voz quase um sussurro, um misto de raiva e dor. Eu vim buscar você e a Júlia. Precisamos conversar. O ex-marido insistiu com um olhar que misturava firmeza e súplica. Mas seu tom fazia o sangue de Clara ferver. Gabriel estava parado à distância, as mãos segurando o guarda-chuva como se fosse um escudo, observando o embate diante dele. A cena parecia um filme, e Clara se sentiu como se estivesse no centro de um drama inescapável. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Do fundo da chuva, uma figura surgiu correndo. Clara mal podia acreditar em seus olhos. Era Rita, sua irmã que ela não via há anos. A expressão de horror no rosto de Rita a deixou paralisada. Ela se aproximou com a respiração ofegante. "Clara!" gritou Rita. "Você não sabe quem ele realmente é." O coração de Clara disparou. Aquelas palavras como facas. A confusão se intensificou. Gabriel franziu a testa, mas suas feições permaneceram firmes. O ex-marido esboçou um sorriso provocador e isso cortou ainda mais a expectativa no ar. "O que você está dizendo?" Clara disse, a voz tremendo. Rita, com olhos marejados, olhou de Clara para o ex-marido. "Ele não é quem você pensa." Rita balbuciou, a chuva escorrendo por seu rosto. "Eu descobri coisas que ele omitiu." Coração dispara, um nó se formou na garganta de Clara. Poderia ser verdade? O homem que estava na sua frente era um enigma, envolto em mentiras do passado? O silêncio se espalhou como uma bomba, pesada e sufocante. Gabriel deu um passo à frente, mas Clara o deteve com um gesto. O olhar dela estava fixo em Rita, buscando respostas, buscando a verdade. A chuva parecia interromper o tempo. Cada gota marcava a tensão crescente. "O que você descobriu, Rita?" Clara insistiu, e Júlia a observava com olhos grandes e preocupados. Ele está envolvido em negócios escusos. E tem um histórico, Clara." Rita pausou, a respiração difícil. "Ele se faz de bonzinho, mas está manchado de promessas quebradas e traições." A expressão de Gabriel endureceu. Ele olhou para Clara com uma mistura de desdém e desafio. Mas Clara não conseguia desviar o olhar. As questões agora eram muitas e a segurança que ela sentia desaparecia. "Você não pode acreditar nela, Clara!" Gabriel exclamou, sua voz ecoando na noite. "Isso é uma mentira maldosa! Você não sabe de nada!" Rita gritou de volta. "Eu fiz a pesquisa, Clara! Ele escondeu tudo!
A verdade é mais sombria do que você imagina. A chuva caía com raiva, batendo no chão como uma advertência. Clara se sentiu perdida. Um labirinto de memórias e imagens entrava em sua mente. Adoecida pela dúvida, seu coração se partiu ao meio, entre a imagem de um novo começo e os fantasmas do passado. E a cada palavra, novas sombras se formavam. Clara estava parada no cruzamento da vida, sem saber qual caminho seguir. O passado latiu, e o futuro parecia um eco distante. Uma escolha estava prestes a ser feita. Teria coragem de enfrentar as verdades que a cercavam? No momento em que tudo parecia em suspense, um grito cortou a noite. Júlia, mergulhada em desespero, soltou a mão da mãe ver um carro descontrolado vindo na direção delas. E o pânico tomou conta de Clara em nível que ela nunca havia experimentado antes. No momento em que tudo parecia em suspense, um grito cortou a noite. Júlia, mergulhada em desespero, soltou a mão da mãe ao ver um carro descontrolado vindo na direção delas. O mundo pareceu desacelerar. Clara gritou. A voz displicente, ela virou-se. O pânico tomava conta de seu ser. Júlia! Ela estendeu a mão, mas era tarde demais. O tempo se arrastava enquanto o carro se aproximava, as luzes ofuscantes queimando seus olhos. O estrondo do motor rugindo misturou-se ao som da chuva, o impacto ensurdecedor. O carro atingiu um poste e a cena se transformou em um caos de metal, fumaça e gritos. Clara ficou paralisada. Seu coração martelava no peito. O ex-marido e Gabriel chegaram perto, igualmente atônitos, mas seus olhares tinham significados diferentes. O impacto fez com que tudo ao redor escurecesse por um momento. A única coisa que Clara podia ouvir era o próprio batimento cardíaco, ecoando na sua cabeça. Quando a poeira começou a assentar, Clara viu Júlia caída no chão, a solidão da chuva sobre seu corpo. Um frio gelado percorreu sua espinha. Ao correr até a menina, sentiu que sua vida dependia daquele instante. Júlia! Sua voz tremeu. A pequena estava estendida, fria e inerte. Clara caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se à chuva. Um desespero sem fim. Gabriel, por instinto, correu até elas e se ajoelhou do lado de Clara. Júlia, meu amor, fala comigo. As mãos de Clara tremiam enquanto ela segurava a cabeça da filha com delicadeza, seu coração quebrando em 1000 pedaços. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. De dentro do carro, um homem surgiu. Ele estava levemente machucado, mas não parecia arrependido. Clara olhou para ele e seu coração congelou. Era um conhecido de seu passado. Um amigo de infância que ela não via há anos, Carlos, o primeiro amor. Mas ele não era apenas isso. Ele tinha um segredo que poderia mudar tudo. Clara, eu não sabia que era você. Suas palavras saíram entrecortadas, a expressão de Carlos se transformando de alívio para horror. Eu não queria que isso acontecesse. O choque foi profundo. Ele estava de volta, mas o que ele fez? O que estava acontecendo? Clara apenas encarou, confusa e apática. O ex-marido, ao ver a cena, se aproximou. O que está acontecendo, Carlos? Você fez isso? A raiva dele estava latente. Não! Pelo amor de Deus, não foi assim! Carlos se defendeu. Suas palavras então tomaram um rumo distinto. Eu estou aqui para te explicar sobre as coisas que você não sabe. Sobre ele. O que você quer dizer com isso? Clara gritou. A raiva agora misturada com ansiedade. Cada palavra adicionava mais camadas ao seu medo. Gabriel estava ao lado dela, e o olhar entre os três se tornava cada vez mais intenso. O ex-marido balançou a cabeça,
visivelmente irritado. Não quero saber de você, Carlos. Não importa o que você tenha a dizer, disse ele como se tentasse proteger Clara, mas seu olhar estava cheio de desconfiança. Eu não soubesse que vocês estavam em perigo, não teria voltado. Carlos gritou, tom desesperado. Tem algo que você precisa entender. O que vem acontecendo nos últimos anos? E aqueles últimos anos começaram a se desdobrar num emaranhado de segredos e revelações. Clara mal podia processar tudo, como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se juntar. Mas com uma imagem distorcida, confusa, e em meio à tempestade, o peso das verdades ocultas começava a se revelar, como um tsunami prestes a desabar. Ela sentia o mundo desabando sob seus pés. A chuva agora não era mais apenas uma queda silenciosa. Era uma tempestade de segredos, mistérios e reviravoltas. A vida dela jamais seria a mesma depois daquela noite. O que mais ainda estava por vir? E tudo que ela achava que sabia sobre o que era seguro estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada. O eco das palavras de Carlos a cercava como uma armadilha. O que ele tinha feito? O que ele sabia? O olhar entre eles era carregado de história. Uma explosão não detonada, prestes a rasgar a noite. A chuva continuava a cair, mas o verdadeiro peso estava no ar, na tensão que empurrava cada um deles para mais longe do que o esperado. O que você quer dizer? Clara perguntou, a voz à beira de um fio. Seu olhar se desviou para Júlia, que ainda estava no chão, e o pânico tomou conta dela novamente. Carlos hesitou, os olhos arregalados. Aqueles olhos que um dia foram cheios de amor e promessas. Agora eles brilhavam com um medo inegável. Clara, ouça! Você precisa saber que tem coisas lá fora que não são o que parecem. Carlos continuou, a voz desesperada e trêmula. Eu tenho informações. Alguém está atrás de você. As palavras pegaram Clara de surpresa. O mundo ao seu redor parecia girar, cada gota de chuva batendo no chão, como se iludissem a própria realidade. Atrás dela, o silêncio se fez, enquanto Gabriel e o ex-marido trocavam olhares, cúmplices em seu estado de perplexidade. O que você quer dizer com isso, Carlos? Clara insistiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. O que você sabe que eu não sei? Carlos prendeu a respiração, forçando as palavras dela a saírem. A tensão crescia. Todos pareciam estar esperando por uma bomba que estava prestes a explodir. Ele não é quem você pensa que é. Carlos apontou para o ex-marido, a raiva agora dominando sua expressão. Ele está envolvido em coisas ilegais que vão muito mais longe do que você imagina. O ex-marido parecia chocado. Sua expressão mesclava incredulidade e raiva. Clara sempre esteve tão envolvida em suas próprias brigas e desafios que nunca percebeu as nuances mais sombrias que cercavam seus relacionamentos. O que você quer dizer com isso? O ex-marido rosnou, com a voz pesada de indignação. Isso é uma loucura! Não é uma loucura! Carlos gritou de volta, o pânico agora evidente em sua voz. Você não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas. Eu ouvi. O jogo dele vai muito além do que você pode imaginar. Clara sentiu o chão sob seus pés sumir. Naquele momento, tudo o que parecia sólido e real começou a se desmanchar. O sofrimento que havia carregado até ali, a luta, a dor, tudo parecia ser um grande teatro. E a verdade era como uma bomba prestes a estourar. Vocês dois estão sendo usados, Carlos enunciou, a voz ecoando no barulho da chuva. Todos nós! A tensão no ar fez os ponteiros do relógio estagnar.
Claramente, algo muito maior estava em jogo. Algo que Clara nem mesmo conseguia compreender completamente. Entre os destroços de suas emoções e a dor por saber que estava em um jogo que não escolheu, algo em seu interior acendeu. Mas foi então que um clarão iluminara o céu e um trovão ressoou, fazendo o mundo à sua volta parecer mais assustador. O carro que colidira pegava fogo, um incêndio que poderia engolir tudo. O ex-marido e Gabriel se afastaram rapidamente, mas Clara se sentiu chamada a ficar. Um impulso inexplicável a mantê-la perto de sua filha. Os gritos ecoaram ainda mais, mas não eram apenas de desespero. Uma figura emergiu das chamas, uma mulher. Clara a reconheceu, o coração em choque. Era a Ana, amiga de infância. Desaparecida há anos, ela saiu do carro infernal, as roupas chamuscadas. O olhar de alguém que passou por um campo de batalhas. Sem explicações, sem um pingo de normalidade. Clara! Ana gritou, seus olhos fixos na amiga com uma urgência desesperadora. Você não sabe! Você precisa ir! Eles vão te encontrar! Não havia mais tempo. Não havia mais espaço para processar tudo. O que começara como uma noite comum, cheia de pesadelos e incertezas, se transformara em uma corrida em direção a algo que Clara nunca poderia imaginar. A cada segundo, a realidade dela se despedaçava, a verdade a cercava, e a única certeza agora era a necessidade de proteger Júlia. O que está acontecendo? Clara e os outros perguntaram em uníssono, mas a resposta estava enterrada nas chamas. Uma reviravolta surreal, um mistério prestes a se desvelar. O relógio marcava a hora da verdade e na escuridão, Clara se perguntava: seria capaz de enfrentar o que estava por vir? Clara estava paralisada. O eco das palavras de Carlos a cercava como uma armadilha. O que ele tinha feito? O que ele sabia? O olhar entre eles era carregado de história, uma explosão não detonada prestes a rasgar a noite. A chuva continuava a cair, mas o verdadeiro peso estava no ar, na tensão que empurrava cada um deles para mais longe do que o esperado. O que você quer dizer? Clara perguntou, a voz à beira de um fio. Seu olhar se desviou para Júlia, que ainda estava no chão, e o pânico tomou conta dela novamente. Carlos hesitou, os olhos arregalados. Aqueles olhos que um dia foram cheios de amor e promessas. Agora, eles brilhavam com um medo inegável. Clara, ouça! Você precisa saber que tem coisas lá fora, que não são o que parecem. Carlos continuou, a voz desesperada e trêmula. Eu tenho informações. Alguém está atrás de você. As palavras pegaram Clara de surpresa. O mundo ao seu redor parecia girar. Cada gota de chuva batendo no chão, como se iludissem a própria realidade. Atrás dela, o silêncio se fez. Enquanto Gabriel e o ex-marido trocavam olhares, cúmplices em seu estado de perplexidade. O que você quer dizer com isso, Carlos? Clara insistiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. O que você sabe que eu não sei? Carlos prendeu a respiração, forçando as palavras dela saírem. A tensão crescia. Todos pareciam estar esperando por uma bomba que estava prestes a explodir. Ele não é quem você pensa que é. Carlos apontou para o ex-marido, a raiva agora dominando sua expressão. Ele está envolvido em coisas ilegais que vão muito mais longe do que você imagina. O ex-marido parecia chocado. Sua expressão mesclava incredulidade e raiva. Clara sempre esteve
tão envolvida em suas próprias brigas e desafios que nunca percebeu as nuances mais sombrias que cercavam seus relacionamentos. O que você quer dizer com isso? O ex-marido rosnou com a voz pesada de indignação. Isso é uma loucura! Não é uma loucura! Carlos gritou de volta, o pânico agora evidente em sua voz. Você não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas. Eu ouvi. O jogo dele vai muito além do que você pode imaginar. Clara sentiu o chão sob seus pés sumir. Naquele momento, tudo o que parecia sólido e real começou a se desmanchar. O sofrimento que havia carregado até ali, a luta, a dor, tudo parecia ser um grande teatro. E a verdade era como uma bomba prestes a estourar. Vocês dois estão sendo usados, Carlos enunciou, a voz ecoando no barulho da chuva. Todos nós. A tensão no ar fez os ponteiros do relógio estagnar. Claramente algo muito maior estava em jogo. Algo que Clara nem mesmo conseguia compreender completamente. Entre os destroços de suas emoções e a dor por saber que estava em um jogo que não escolheu, algo em seu interior acendeu. Mas foi então que um clarão iluminou o céu e um trovão ressoou, fazendo o mundo à sua volta parecer mais assustador. O carro que colidira pegava fogo, um incêndio que poderia engolir tudo. O ex-marido e Gabriel se afastaram rapidamente, mas Clara se sentiu chamada a ficar. Um impulso inexplicável a mantê-la perto de sua filha. Os gritos ecoaram ainda mais, mas não eram apenas de desespero. Uma figura emergiu das chamas. Uma mulher. Clara a reconheceu, o coração em choque. Era Ana, amiga de infância, desaparecida há anos. Ela saiu do carro infernal, as roupas chamuscadas, o olhar de alguém que passou por um campo de batalhas, sem explicações, sem um pingo de normalidade. Clara! Ana gritou, seus olhos fixos na amiga com uma urgência desesperadora. Você não sabe. Você precisa ir. Eles vão te encontrar. Clara mal conseguia compreender. Seu estômago se revirou. As memórias de seus dias na escola, suas risadas juntas, o momento em que Ana simplesmente desapareceu, voltaram à mente. Ana, o quê? Perguntou confusa, sem saber se queria ouvir a resposta. Escute, Clara! Isso é muito maior do que tudo isso! Ana gritou, enquanto o cheiro de fumaça invadia o ar. Seu pai! Ele está por trás de tudo! As palavras perfuraram o coração de Clara como um punhal. O pai? O homem que ela achava que conhecia? A força em quem acreditou durante toda a sua vida? Por quem lutou com unhas e dentes quando tudo parecia desmoronar? O choque a fez recuar, o mundo ao redor se desvanecendo em um borrão. Não, isso não pode ser verdade! Clara gritou, mas a certeza nos olhos de Ana a fez hesitar. A tensão no ar se tornou insuportável. Júlia, sem entender completamente, olhava para a mãe e então para a desconhecida. A dor e a confusão espelhadas em seu pequeno rosto. O ex-marido e Gabriel, antes tão dispostos a se proteger um ao outro, agora pareciam meras sombras diante da revelação. Clara, as coisas que seu pai fez, os inimigos que você não vê, eles estão vindo. Ana continuou, sua voz repleta de apelo, sua própria luta contra a dor visível em seu rosto chamuscado. E se você não agir... Agora, se não acreditar em mim,
Tudo o que você ama pode ser perdido. O coração de Clara disparou. A urgência se misturava ao medo. Naquele caos, uma nova realidade começou a se desenhar. Você não pode confiar em nenhum deles, Ana gritou, o desespero transparecendo em cada palavra. Você tem que vir comigo. Vamos descobrir a verdade. Diante do incêndio, da chuva e da confusão, Clara se viu em um impasse. O que fazia agora? Essa nova revelação estava quebrando todos os laços que ela pensou serem sólidos. O passado, o presente, tudo estava se desfigurando. Era hora de decisões, e a vida de Júlia dependia da escolha que ela faria. A tempestade não era apenas sobre a chuva. Algo muito mais sombrio estava prestes a desabar. E o futuro que Clara desejava estava em jogo. Clara estava paralisada. O eco das palavras de Carlos a cercava como uma armadilha. O que ele tinha feito? O que ele sabia? O olhar entre eles era carregado de história. Uma explosão não detonada prestes a rasgar a noite. A chuva continuava a cair, mas o verdadeiro peso estava no ar, na tensão que empurrava cada um deles para mais longe do que o esperado. O que você quer dizer? Clara perguntou, a voz à beira de um fio. Seu olhar se desviou para Júlia, que ainda estava no chão, e o pânico tomou conta dela novamente. Carlos hesitou, os olhos arregalados. Aqueles olhos que um dia foram cheios de amor e promessas. Agora eles brilhavam com um medo inegável. Clara, ouça! Você precisa saber que tem coisas lá fora que não são o que parecem. Carlos continuou, a voz desesperada e trêmula. Eu tenho informações. Alguém está atrás de você. As palavras pegaram Clara de surpresa. O mundo ao seu redor parecia girar, cada gota de chuva batendo no chão, como se iludissem a própria realidade. Atrás dela, o silêncio se fez, enquanto Gabriel e o ex-marido trocavam olhares, cúmplices em seu estado de perplexidade. O que você quer dizer com isso, Carlos? Clara insistiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. O que você sabe que eu não sei? Carlos prendeu a respiração, forçando as palavras dela a saírem. A tensão crescia. Todos pareciam estar esperando por uma bomba que estava prestes a explodir. Ele não é quem você pensa que é. Carlos apontou para o ex-marido, a raiva agora dominando sua expressão. Ele está envolvido em coisas ilegais que vão muito mais longe do que você imagina. O ex-marido parecia chocado. Sua expressão mesclava incredulidade e raiva. Clara sempre esteve tão envolvida em suas próprias brigas e desafios que nunca percebeu as nuances mais sombrias que cercavam seus relacionamentos. O que você quer dizer com isso? O ex-marido rosnou, com a voz pesada de indignação. Isso é uma loucura! Não é uma loucura! Carlos gritou de volta, o pânico agora evidente em sua voz. Você não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas. Eu vi, eu ouvi. O jogo dele vai muito além do que você pode imaginar. A chuva caindo parecia agora como uma cortina de rumores e segredos. O coração de Clara disparava e a realidade ao seu redor começava a se desfigurar. Vocês dois estão sendo usados, Carlos enunciou, a voz ecoando no barulho da chuva. Todos nós. Ela sentiu o chão sob seus pés sumir. Naquele momento, tudo o que parecia sólido e real começou a se desmanchar. O sofrimento que havia carregado até ali, a luta, a dor, tudo parecia ser um grande teatro.
E a verdade era como uma bomba prestes a estourar. Mas, de repente, um clarão iluminou o céu e um trovão ressoou, fazendo o mundo à sua volta parecer mais assustador. O carro que colidira começava a pegar fogo, o calor ameaçando engolir tudo. O ex-marido e Gabriel se afastaram rapidamente, mas Clara se sentiu chamada a ficar, um impulso inexplicável a mantê-la perto de sua filha. Os gritos ecoaram ainda mais, mas não apenas de desespero. Uma figura emergiu das chamas. Uma mulher. Clara reconheceu, o coração em choque. Era Ana, amiga de infância, desaparecida há anos. Ela saiu de carro infernal, as roupas chamuscadas, o olhar de alguém que passou por um campo de batalhas. Clara! Ana gritou, seus olhos fixos na amiga com uma urgência desesperadora. Você não sabe. Você precisa ir. Eles vão te encontrar. Clara mal conseguia compreender. Seu estômago se revirou. As memórias de seus dias na escola, suas risadas juntas, o momento em que Ana simplesmente desapareceu, voltaram à mente. Ana, o quê? Perguntou confusa, sem saber se queria ouvir a resposta. Escute, Clara! Isso é muito maior do que tudo isso! Ana gritou, enquanto o cheiro de fumaça invadia o ar. Seu pai, ele está por trás de tudo! As palavras perfuraram. O coração de Clara como um punhal. O pai, o homem que ela achava que conhecia. A força em quem acreditou durante toda a sua vida. Por quem lutou com unhas e dentes quando tudo parecia desmoronar. O choque a fez recuar, o mundo ao seu redor desvanecendo em um borrão. Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, mas a certeza nos olhos de Ana a fez hesitar. A tensão no ar se tornou insuportável. Júlia, sem entender completamente, olhava para a mãe e então para a desconhecida. A dor e a confusão espelhadas em seu pequeno rosto. O ex-marido e Gabriel, antes tão dispostos a se proteger um ao outro, agora pareciam meras sombras diante da revelação. Clara! As coisas que seu pai fez! Os inimigos que você não vê. Eles estão vindo! Ana continuou, sua voz repleta de apelo, sua própria luta contra a dor visível em seu rosto chamuscado. E se você não agir agora, se não acreditar em mim, tudo o que você ama pode ser perdido. E quando a chuva começou a parar, o silêncio envolveu tudo. Clara olhou para seus dois homens, sentiu o peso dos olhares sobre ela. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, uma explosão repentina veio do carro em chamas, e a terra sob seus pés começou a tremer. Caiu de joelhos. E a terra se abria diante dela. Uma fissura colossal se formando. Os gritos de pavor ecoaram, enquanto os rostos ao redor se tornavam máscaras de desespero. Clara tentou se levantar, mas a terra se partia ainda mais, ameaçando engolir tudo. Um grito partiu de seus lábios enquanto ela percebeu. O carro explosivo não era apenas um acidente. Era um aviso. Alguém estava orquestrando tudo isso. E não era apenas seu pai. Era algo mais profundo. Um jogo em que Clara e todos à sua volta eram meras peças. O olhar de Carlos se intensificou. Algo em seu semblante agora revelava um novo segredo, uma nova traição. Clara! Gritou Ana de perto. Você tem que ir. Agora! Mas a fissura engolia mais. E Clara continuava a sentir que cada vez mais segredos estavam se desvelando, enquanto a noite se tornava um inferno de incertezas. Ela teve uma visão rápida. O olhar de Carlos,
a fúria no ex-marido, a determinação de Gabriel. Nenhum deles era quem parecia ser. A pergunta que assaltava era: quem poderia ela realmente confiar? E antes que pudesse responder, a terra sob ela desmoronou e tudo se transformou em um abismo sem fim. Clara estava paralisada. O eco das palavras de Carlos a cercava como uma armadilha. O que ele tinha feito? O olhar entre eles era carregado de história. Uma explosão não detonada prestes a rasgar a noite. A chuva caía, mas o verdadeiro peso do ar, na tensão que empurrava cada um deles. E então, a fissura sob seus pés se expandiu, engolindo o chão com um rugido ensurdecedor. Clara soltou um grito, sem saber se o susto era mais forte que o medo. A terra se partia e um calor intenso começava a emaná-la, fazendo suas roupas grudarem na pele. Ela olhou para Júlia, que estava apavorada, e para Ana, que batia na própria cabeça. Como se tentasse afastar uma ideia que não podia ser verdade. Clara, agora não é hora de hesitar, gritou Ana, a voz ecoando ao redor como um sussurro do pânico. Eles estão vindo! Ela estava certa. Algo estava se aproximando. Um som constante, forte, como um lamento distante, crescendo a cada segundo. Clara se virou e viu uma figura surgindo do fogo. Uma silhueta se destacando contra as chamas. As chamas dançavam em torno daquela figura, mais iluminada que o próprio incêndio. Era algo que desafiava a lógica. Não pode ser! Clara murmurou, enquanto a figura se aproximava. O rosto que emergiu quase parecia um espectro de carne. Era Alan, seu irmão, desaparecido na mesma época que Ana. Clara não conseguia processar a imagem que tinha à sua frente. Ele estava sujo, os olhos brilhando em uma mistura de raiva e desespero. Clara! Gritou Alan, seu tom carregado de urgência. Você não sabe a verdade! É sobre o nosso pai! A visão dele a fez sentir um gelo na barriga, um nó crescendo dentro dela. A raiva que tanto lutou para esquecer agora voltava como um furacão. Ao redor deles, tudo parecia ter tarado. Os olhares de Gabriel e do ex-marido se encontraram, confusos. Clara sentiu a tensão erguida, um rompante de sentimentos. Por que você está aqui, Alan? Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O irmão não havia aparecido quando ela mais precisou. E agora, diante dos destroços, ele aparece com segredos? Você precisa saber que nosso pai está por trás de tudo isso. Ele está envolvido com pessoas muito perigosas, Clara. Alan exclamou. Sua voz trêmula. Ele manipulou cada um de nós. As palavras cortaram Clara como uma faca afiada. Tudo o que pensou ter construído sobre sua família, a imagem idealizada que tinha do pai, agora desmoronava diante dela. O que era real, afinal? Você não pode acreditar nele! Carlos gritou, gesticulando. Ele estava sempre no lado errado. Calma todos vocês! Gritou Gabriel, tentando manter a situação sob controle. Mas sua voz soava fraca diante do caos crescente. Tem uma razão pela qual temos que ir. Todos nós! Alan insistiu, desesperado. Eles descobrirão que você está aqui. Você é o alvo principal. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Clara olhou para a fissura sob seus pés. E logo sentiu as pernas tremerem. O chão poderia ruir a qualquer momento. Mas a verdadeira tempestade era a tempestade de segredos, traições e desconfianças que a cercava. O que você quer dizer, Alan?
Clara perguntou, o coração disparado. O que está acontecendo realmente? No silêncio angustiante, os olhares se cruzaram e as verdades começaram a se desvelar. O irmão parecia um fantasma de seu passado, mas havia algo a mais. A forma como ele a fitava, ardendo de necessidade. Clara percebeu, de repente, que o verdadeiro horror não era apenas sobre o que o pai fez, mas o que Alain poderia ter feito também. E naquele espaço, entre os ecos das verdades não ditas, um grito arrancou o silêncio. Era Júlia, uma pequena mão levantando-se em pânico, como se clamasse por atenção, um alerta em um mar de sombras. O olhar de Clara se desviou e um choque assolou seu corpo, o último eco que fez a realidade desmoronar. Uma sombra familiar, uma figura mascarada, surgira do fogo, caminhando com uma confiança terrível. Era alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Uma lembrança que se transformara em pesadelo. O que você está fazendo aqui? Clara gritou, enquanto a pessoa se aproximava. E em um instante, tudo mudou. A verdadeira natureza de um personagem central estava prestes a ser revelada. E Clara, com o coração na boca, percebia que a luta estava longe de terminar. Clara estava paralisada. O eco das palavras de Carlos a cercava como uma armadilha. O que ele tinha feito? O que ele sabia? O olhar entre eles era carregado de história. Uma explosão não detonada, prestes a rasgar a noite. E ao fundo, a silhueta se aproximava. O calor do incêndio iluminava o rosto de alguém que abalaria o fundamento de sua realidade. É você? Clara gêmea, o coração disparando e o estômago se contorcendo. O que você está fazendo aqui? A figura mascarada atravessou as chamas como se fosse parte delas, um brilho frio nos olhos. Era alguém que ela achava que havia perdido para sempre. Alguém cuja presença era uma combinação explosiva de alívio e terror. Clara, disse a figura. A voz estranha e carregada de urgência. Você não entende. A verdade que você acredita é uma ilusão. O quê? Clara quase gritou, mas sua voz falhou. A realidade parecia escorregar entre seus dedos. Por que essa pessoa estava de volta? O que mais havia sido ocultado? O mundo à sua volta parecia desmoronar e cada segundo do silêncio era ensurdecedor. Eu sou o verdadeiro responsável por tudo. E você precisa saber disso. A máscara foi retirada com um movimento brusco, revelando o rosto de Beatriz, sua melhor amiga de infância. Mas Beatriz estava diferente. O olhar dela, cheio de segredos, marketing e um passado obscuro, a fez tremer. O quê? Clara murmurou, a mente tentando acompanhar. Você! Por que você nunca me contou? Eu não tinha escolha, Beatriz respondeu, os olhos ardendo de uma intensidade que Clara nunca viu. Aquela noite, o que aconteceu eu não pude evitar, mas eles estão vindo atrás de você. E seu pai, ele fez isso. Ele organizou tudo. Os gulhos de desespero e traição inundaram Clara. Por quê? Por que Beatriz não mencionou nada? A raiva explodiu dentro dela. Uma tempestade de confusão e perdas. A vida de Clara se tornara uma teia de mentiras. Você estava com ele, Clara sussurrou, a voz trêmula. Como você se envolveu com ele, com meu pai? No momento em que suas palavras saíram,
Um novo rugido cortou o ar. Parte do carro em chamas explodiu em um clarão e o calor que se seguiu a fez recuar. O pânico aumentou. Júlia, assustada, tentou se esconder atrás de Clara. E a visão da menina naquele cenário infernal fez o coração da mãe apertar. Beatriz levantou as mãos, um clamor de proteção. Ele não era o que você pensava. Ele manipulou a todos nós. Ele está no controle. O ex-marido e Gabriel estavam em choque, observando a cena. Clara sentiu os olhos deles pesarem sobre ela, carregando julgamentos e desilusão. Cada um tinha suas próprias verdades, mas nenhuma delas se aproximava da dor que ela sentia agora. Você ajudou a criar essa mentira. Clara disparou, as palavras cruas. E agora? O que está acontecendo? Eu pensei que poderia mudar tudo, Beatriz disse, a voz se quebrando. Mas havia algo mais, algo de oculto que ela não estava dizendo. E seu pai, ele me ameaçou. Ele manipula nossa vida, Clara. Naquele instante, a terra começou a tremer sob os pés e a fissura se expandiu mais. O barulho era ensurdecedor, como se o universo estivesse dizendo que tinha acabado, antes que Clara pudesse digerir o que estava acontecendo. Um clarão de luz envolveu a cena. Todos viraram a cabeça e viram mais uma figura emergindo das chamas. Outra revelação surgia em meio ao horror. Era uma mulher, coberta por uma luz intensa, e o coração de Clara disparou novamente, reconhecendo o cabelo e a presença imponente. "Clara!" gritou Ana, sua antiga amiga que desaparecera há tanto tempo. Sua voz era clara e vibrante, e com cada palavra, Clara sentiu uma onda de riso e dor. "O que você está fazendo aqui?" Clara soltou, sem conseguir acreditar. "Você está viva!" "Sim!" Ana respondeu, avançando com determinação. "E é por isso que precisamos sair agora. Mas antes..." Sim, ela olhou para Beatriz com desconfiança. O que ela está fazendo aqui? A tensão se tornava insuportável. Clara tentava juntar as peças, sua mente girando. O que tudo isso significava? O que mais estava por vir? E a pergunta que assombrava sua alma: quem realmente poderia confiar? A fissura se alargou ainda mais sob seus pés, mas o verdadeiro abismo estava nas escolhas que Clara tinha pela frente. E antes que pudesse pensar sobre a próxima movimentação, o chão começou a ceder. E a noite estava prestes a se transformar em um pesadelo que ela não poderia imaginar. Clara estava paralisada. O eco das palavras de Carlos a cercava como uma armadilha. O que ele tinha feito? O que ele sabia? O olhar entre eles era carregado de história, uma explosão não detonada prestes a rasgar a noite. E ao fundo, a silhueta se aproximava. O calor do incêndio iluminava o rosto de alguém que abalaria o fundamento de sua realidade. "É você!" Clara exclamou, seu coração disparando e o estômago se contorcendo. "O que você está fazendo aqui?" A figura mascarada atravessou-as. Chamas como se fosse parte delas, um brilho frio nos olhos. Era alguém que ela achava que havia perdido para sempre. Alguém cuja presença era uma combinação explosiva de alívio e terror. "Clara!" disse a figura, a voz estranha e carregada de urgência. "Você não entende. A verdade que você acredita é uma ilusão." "O quê?" Clara quase gritou, mas sua voz falhou. A realidade parecia escorregar entre seus dedos. Porque essa pessoa estava de volta? O que mais havia sido ocultado? O mundo à sua volta parecia desmoronar, e cada segundo do silêncio era ensurdecedor. "Eu sou o verdadeiro responsável por tudo, e você precisa saber disso." A máscara foi retirada com um movimento brusco, revelando o rosto de Beatriz.
sua melhor amiga de infância. Mas Beatriz estava diferente. O olhar dela, cheio de segredos, marketing e um passado obscuro, a fez tremer. O quê? Clara murmurou, a mente tentando acompanhar. Você? Por que você nunca me contou? Eu não tinha escolha, Beatriz respondeu, os olhos ardendo de uma intensidade que Clara nunca viu. Aquela noite, o que aconteceu? Eu não pude evitar, mas eles estão vindo atrás de você. E seu pai, ele fez isso. Ele organizou tudo. Os guilhos de desespero e traição inundaram Clara. Por quê? Por que Beatriz não mencionou nada? A raiva explodiu dentro dela, uma tempestade de confusão e perdas. A vida de Clara se tornara uma teia de mentiras. Você estava com ele? Clara sussurrou, a voz trêmula. Como você se envolveu com ele? Com meu pai? No momento em que suas palavras saíram, um novo rugido cortou o ar. Parte do carro em chamas explodiu em um clarão, e o calor que se seguiu a fez recuar. O pânico aumentou. Júlia, assustada, tentou se esconder atrás de Clara, e a visão da menina naquele cenário infernal fez o coração da mãe apertar. Beatriz levantou as mãos, um clamor de proteção. Ele não era o que você pensava. Ele manipulou a todos nós. Ele está no controle. O ex-marido e Gabriel estavam em choque, observando a cena. Clara sentiu os olhos deles pesarem sobre ela, carregando julgamentos e desilusão. Cada um tinha suas próprias verdades, mas nenhuma delas se aproximava da dor que ela sentia agora. Você ajudou a criar essa mentira! Clara disparou, as palavras cruas. E agora, o que está acontecendo? Eu pensei que poderia mudar tudo, Beatriz disse, a voz se quebrando, mas havia algo mais, algo de oculto que ela não estava dizendo. E seu pai, ele me ameaçou. Ele manipula nossa vida, Clara. Naquele instante, a terra começou a tremer sob os pés e a fissura se expandiu mais. O barulho era ensurdecedor, como se o universo estivesse dizendo que tinha acabado. Antes que Clara pudesse digerir o que estava acontecendo, um clarão de luz envolveu a cena. Todos viraram a cabeça e viram mais uma figura emergindo das chamas. Outra revelação surgia em meio ao horror. Era uma mulher, coberta por uma luz intensa, e o coração de Clara disparou novamente, reconhecendo o cabelo e a presença imponente. Clara! Gritou Ana, sua antiga amiga que desaparecera há tanto tempo. Sua voz era clara e vibrante. E com cada palavra, Clara sentiu uma onda de riso e dor. O que você está fazendo aqui? Clara soltou, sem conseguir acreditar. Você está viva! Sim, Ana respondeu, avançando com determinação. E é por isso que precisamos sair, agora! Mas antes... Ela olhou para Beatriz com desconfiança. O que ela está fazendo aqui? A tensão se tornava insuportável. Clara tentava juntar as peças, sua mente girando. O que tudo isso significava? O que mais estava por vir? E a pergunta que assombrava sua alma: quem realmente poderia confiar? A fissura se alargou ainda mais sob seus pés, mas o verdadeiro abismo estava nas escolhas que Clara tinha pela frente. E antes que pudesse pensar sobre a próxima movimentação, um grito cortou a noite. Era Júlia, apontando para a figura emergente. Das chamas! O que poderia ser? O que mais estava prestes a ser revelado? Acompanhar o olhar da menina fez Clara perceber que havia algo mais que não estava enxergando. Quando Clara virou-se novamente para a figura,
Uma nova luz emergiu, e com ela algo inesperado. Era seu pai, mas não apenas isso. Havia algo em sua presença, um brilho sombrio em seus olhos. Ele estava preso, mas parecia mais vivo do que nunca, como se as chamas o tivessem tornado algo mais. Clara, não acredite neles! O pai gritou, sua voz ressoando com uma força que desmoronou qualquer dúvida. Eles mentem! Você não faz ideia do que está realmente acontecendo. O choque cortou o ar. Clara congelou, paralisada entre as verdades e as mentiras. Seu irmão, sua amiga, a presença de todos ali e a revelação de seu pai se entrelaçaram em uma confusão sem fim. Papai? Clara sussurrou, a voz tremendo ao pronunciar aquela palavra envolta em dor e confusão. O que você quer dizer? Eles estão atrás de nós. Eles querem nos silenciar. Ele gesticulou, apontando para Beatriz. Ela sempre soube. E agora que você está aqui, todos os meus segredos estão em risco. As palavras o cortaram como um golpe. A verdade que se aproximava era tão assustadora, tão devastadora, que a compreensão do que estava prestes a se revelar a fez hesitar. A vida que achou que conhecia estava se despedaçando, e a cada segundo, Clara se via mais longe da sua certeza. Não haveria respostas claras, mas uma verdade teria que vir à tona. E quando os gritos aumentaram e a terra sob seus pés começou a ceder, Clara percebeu que no centro de tudo isso havia uma escolha aterrorizante. Acreditar em quem deveria confiar ou mergulhar nas chamas do próprio destino? Clara estava em um estado de choque. A terra tremia sob seus pés e entre gritos e chamas, as peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se juntar. E ela se viu no centro de um turbilhão de emoções. O olhar de seu pai, agora tão familiar e tão distante, queimava em suas memórias como um ícone de amor que se transformou em dor. Papai, você tá aqui? Clara sussurrou, a voz entrecortada. Mas o olhar dele era um misto de preocupação e urgência. Precisamos ir, Clara! Eles estão se aproximando! Seu pai exclamou, como se a vida deles dependesse disso. Eles não podem saber que você está aqui. Beatriz, ainda com o calor das chamas refletindo em seu semblante, parecia uma sombra em comparação ao ritmo crescente da confusão. A desconfiança pairava no ar, mas Clara não tinha tempo para isso. Os ecos do problema eram maiores do que suas disputas pessoais. O que você fez? O que está acontecendo? Ela questionou, a dúvida espessa em seu tom. Queria entender, mas as peças continuavam a não encaixar. Eu só queria proteger vocês. A voz dele estava tensa, como um violão prestes a desafinar. Mas há forças que não conseguimos controlar. Ana olhou para Clara, a determinação em seu olhar queimando como fogo no peito. Clara, a verdade é que seu pai não foi o único a se perder nesse jogo. Ele estava tentando nos proteger de algo muito pior. Outro estrondo soou atrás deles. A fissura sob seus pés se expandia, e a tensão estava em seu ápice. Clara avistou Julie, desesperada. A pequena ficou paralisada ao lado de Beatriz. O olhar da menina refletia um pânico indescritível. Mamãe! Gritou Júlia, a voz pequenininha empapada de medo enquanto estendia as mãos. Clara correu em direção a ela, a adrenalina pulsando em seu corpo. O tempo parecia andar muito devagar. Cada segundo era uma eternidade. Ela agarrou Júlia e a segurou contra o peito, sentindo o calor familiar na pequena. Era tudo o que importava agora. Vamos, disse Clara, e sua voz tinha um fio de determinação. Precisamos sair daqui, todos nós.
O olhar de Alan, que até aquele momento permaneceu em silêncio, agora queimava com uma dor que Clara não conseguia ignorar. Você não pode confiar em ninguém, Clara. O perigo vem de todos os lados. O que está acontecendo? Clara implorou, metendo-se no redemoinho de emoções. E foi nesse instante que o horizonte se iluminou de uma forma assustadora. Um grupo de figuras surgiu das sombras, cercando a cena como vultos de um pesadelo. Clara engoliu em seco. Eles estavam mais perto do que gostariam. Não podemos ficar aqui! Beatriz gritou, a voz preenchida de terror. A linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. A pressa tomou conta. Clara agarrou a mão de Júlia. A outra segurava a mão de Beatriz, enquanto Alan e seu pai a seguiam. A corrida parecia interminável, com as pedras e paus no chão se destacando entre seus passos apressados. Estava tudo em jogo. Finalmente, conseguiram alcançar um carro. Clara se virou, o olhar fixo em cada rosto ao seu redor. Era o momento de decisão. Fé e coragem, disse ela, e aquele mantra a ancorou. Clara, você está pronta? O pai perguntou, seu olhar firme. O perigo estava muito mais perto agora, mas nela havia uma centelha de esperança, um desejo por um futuro onde tudo aquilo fizesse sentido. Estou! Clara respondeu, seu coração pulsando forte, porque apesar do medo, ela entendia que aquele era o momento de reescrever a história. E conforme as luzes do carro se acendiam, uma nova esperança começava a se formar. O caminho à frente era desconhecido, mas como família, juntos estavam prontos para enfrentar o que vinha, enquanto o passado tentava arrastá-los de volta para a escuridão. Mas antes que pudessem finalmente partir, uma voz cortante soou na escuridão. Clara! Você não pode fugir da verdade! Era uma última advertência, um eco carregado de mistério. E naquele instante, a incerteza pairou no ar, como uma sombra persistente. Este é o momento em que você precisa mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a trazer mais conteúdo incrível. Agora é sua vez. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você é parte fundamental desta jornada. Vamos juntos explorar cada nova história que está por vir.